A palavra ela foi escrita para ensinar, para corrigir, para alinhar, para restaurar, não para controlar vidas, mas para orientar. E por muitos séculos ela tem sido um farol, uma bússola, um escudo e principalmente direção. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Ela vai ser um farol na escuridão de que muitos de nós temos atravessado. Ela vai ser uma bússola para nortear para onde nós devemos ir. E eu tenho convicção de que Deus vai fazer grandes coisas aqui. E quando ele comentou comigo, foi... acho que ontem, pela manhã, ele comentou comigo que precisaria estar pregando numa outra igreja e se eu teria condições de trazer uma palavra. E eu olhei e falei, sim, com certeza, eis-me aqui, Senhor. Então, estou aqui para cumprir esse ID do Senhor. E logo quando ele falou comigo, me veio uma palavra ao meu coração. E essa palavra se falava sobre êxodo. E o que êxodo significa? Êxodo significa saída. Êxodo significa partir. E hoje em dia, quando você está chegando assim na reta do final do ano, essa época de festividade, o que acontece? Vem o Natal, onde muitas pessoas veem o Natal como um lugar onde você vai reunir com a sua família, você vai fazer troca de presente, você vai ter uma mesa farta. Isso simboliza o Natal para muitas pessoas. Mas para nós que temos entendimento da palavra de Deus, nós vamos entender que é Deus entrando em ação. E ele vai dizer o seguinte... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vai falar lá em João 1:1. E depois vem o quê? Deus agindo. Deus, ele era só um verbo. Mas quando o homem sai da rota que Deus traçou e ele está vendo que o homem vai ser destruído, o que ele faz? Ele entra em ação e ele se materializa como homem para sentir nossas dores, para ver o que passamos aqui nessa terra e para dar um novo rumo de salvação. Então, isso é o significado do Natal para nós que temos entendimento da palavra. E depois vem um ano novo, que isso que foi o que mais me despertou. E quando eu ouvi as ministrações aqui, é assim que eu luto minhas guerras, deserto, é Ele, e falando mais de Ti, que o Teu amor me constranja. Eu falei, é realmente essa palavra que eu preciso ministrar para a igreja hoje e ser ministrada. Porque no ano novo tem esse acontecimento da virada. E muitas pessoas parecem que existe um portal mágico que vai se abrir, o ano vai virar e a sua vida vai mudar. E não é assim. O ano vira, a data vira e lá estão os problemas. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2025. Eu só sei que o ano de 2026, ele pode ser extremamente espetacular, sensacional. E não é porque é número par, não é porque as coisas, a pastora Mary está dizendo, não, são as suas atitudes. E outra coisa, Deus não precisa esperar o ano virar para que Ele vire a sua vida, para que Ele te dê vitória. Vitória que talvez você passou o ano inteiro buscando. Vitória que talvez você está aí sentado e falando, Deus, é sério mesmo? Que o ano vai virar e a minha situação vai continuar do mesmo jeito? Pois bem, Deus, ele tem poder para fazer infinitamente mais. Então, que eu e você possamos ter essa consciência de que o ano vira, mas o que precisa virar na nossa vida é uma chave, é um código, é a nossa mentalidade para que possamos nos encher de Deus, para que o amor de Deus venha nos constranger a tal ponto que nós venhamos a ler a Bíblia, e não só ler a Bíblia, mas praticar a Bíblia, porque é isso que tem mudado, é isso que muda a vida das pessoas, ela praticar a Bíblia, porque a Bíblia está recheada de personagens
que passaram por situações, talvez como eu e você estamos passando, talvez como nós já passamos, mas Ele está nos norteando, do tipo, siga, dê mais um passo, acredite, tenha fé, porque Deus fez e Ele continua o mesmo, Ele continua fazendo e Ele vai fazer na sua vida. E o versículo que arde no meu coração para ministrar nesta noite se encontra em Êxodo 1, versículo 8, que vai dizer o seguinte: então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Êxodo 1, versículo 8. Feche seus olhos que eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Te agradecer por esses homens e mulheres que passaram por essas portas. Homens e mulheres, talvez, que estão cansados nessa reta de final de ano, esperando uma resposta, esperando um favor teu. E entra ano e sai ano, notícias chegando. Eu não sei como é que está a situação do teu povo. Eu só sei de uma coisa: o céu não está em crise, nunca esteve em crise. O Senhor é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o mesmo Deus que acompanhou José na casa de seu pai, no poço, na casa de Potifar, na prisão e no governo do Egito. Esse é o Deus que se faz presente hoje neste lugar. E da mesma forma que tu foi com José, tu vai ser conosco nesta noite, trazendo entendimento da tua palavra, soprando vida sobre esta palavra que foi preparada. Eu de mim mesma nada tenho para dar, nada sou, mas o teu Espírito vai soprar sobre este lugar, nos quatro cantos desta igreja. Aonde tiver uma alma nesta igreja, eu profetizo, eu declaro que ela vai ser tocada com uma unção de quebrantamento. Todo espírito de resistência cai por terra agora, em nome de Jesus. Que os tampões dos ouvidos sejam arrancados, que as escamas dos olhos sejam retiradas, para que o teu poder seja manifesto sobre a vida do teu povo, na minha vida e através da minha vida. Ministra a tua palavra com autoridade, com graça e com amor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa é certa, nós sabemos que tempo de boa fase é um tempo perigoso. Se eu pudesse traçar 3 fases na nossa vida, eu traçaria difícil, meio termo e boa. E a boa é uma das fases mais perigosas que tem, porque a boa, a gente fica calmo, a gente relaxa. E aqui está falando que quando a gente está em tempo difícil, sabe o que acontece? A gente vai clamando. Em tempo que José estava ali, passando por adversidade, estava sendo vendido, estava sendo humilhado, ele estava clamando. Ele estava ali aos pés do Senhor. Não que depois que ele recebeu a vitória dele, ele deixou Deus para lá, nunca. Eu não acredito nisso. Mas tem 3 fases na nossa vida que nós precisamos estar atento. A fase difícil, a meio termo e a boa. A difícil a gente clama, a meio termo a gente vigia e a boa a gente relaxa. E aí é que mora o perigo. Porque José, ele foi um excelente administrador, salvou povos, sustentou nações, mas a Bíblia não vai registrar que ele deixou uma sucessão espiritual. A Bíblia não vai deixar como relato uma sucessão espiritual. E aí eu faço essa pergunta para mim e para você. O que nós temos feito dentro da nossa casa, o que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos concedido para administrar. Porque muitas vezes a gente só para pensar nisso quando a gente está no leito, quando a gente está paralisado. Mas
o povo cresceu, o povo prosperou, o povo se multiplicou. E a dependência de Deus acabou se transformando num mero pano de fundo. Como às vezes eu e você fazemos quando estamos na bonança. Deus, a gente já não clama mais como antes, a gente já não jejua mais como antes. Por quê? Porque no tempo da bonança, a gente quer se divertir, a gente quer descontrair. E a vontade humana, ela sempre vai querer aquilo que é previsível, aquilo que está na zona de conforto. A vontade humana, ela quer sempre ter o controle, aquilo que é palpável, aquilo que ela pode ver, aquilo que não foge dos olhos dela. Isso a condição humana sempre vai gostar, de prazer imediato, de autonomia. Mas, em contrapartida, a soberania de Deus, ela pede obediência, confiança, espera e, principalmente, renúncia. Como é difícil, como é complicado, principalmente nos dias de hoje, onde a tecnologia tem nos bombardeado de tal forma que a gente não consegue ficar um dia sem colocar a mão no celular. A gente não consegue, em um minuto sequer, olhar se o WhatsApp tem mensagem. Eu, principalmente, eu tenho toque. Se eu ver aquela bolinha vermelha lá, enquanto eu não for lá abrir aquele negócio, não dá. Só se eu estiver muito ocupada mesmo. O que, graças a Deus, eu vivo, é ocupada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Prosperidade sem vigilância gera esquecimento. Tome muito cuidado, porque a prosperidade sem vigilância, ela gera esquecimento. Quantas vezes nós esquecemos de Deus, nós esquecemos daquilo que Ele fez. Por quê? Porque nós prosperamos, nós alcançamos a vitória, nós alcançamos aquilo que nós pedimos. E, por um momento, nós estamos na bonança e nós vamos esquecer. Deus, na sua infinita misericórdia, sempre entra em cena quando a estrutura humana falha. E quando o sistema se perde, Deus começa pelo trono. E Ele começa pela família. Para salvar a humanidade, Deus escolhe Maria e José. Lembra? Ele escolheu Maria e José para que hoje eu e você pudéssemos errar. E ao mesmo tempo que nós errássemos, nós dobrássemos nosso joelho e falássemos: misericórdia, Deus, tem compaixão de mim. E nós nos endireitássemos, ou que nós pedíssemos ajuda ao Senhor nas nossas fraquezas, e nós estamos salvos. O Senhor vai jogar no mar do esquecimento. Muitas das vezes, nós, seres humanos, a gente não consegue jogar no mar do esquecimento. Mas Deus, você pode fazer a coisa mais horrenda. E se você pedir misericórdia, se você pedir perdão, Ele vai te perdoar. Você vai colher o fruto daquilo que você plantou. Isso aí é com certeza. Mas Ele vai te perdoar. E se você continuar trocando o seu plantio, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, você vai começar a semear coisas boas. E o que muitas pessoas têm se perdido é que ela planta algo ruim, ela não quer colher algo ruim, e ela começa a orar, e quando ela chega na situação que ela acha que Deus se esqueceu dela, mas Deus nunca se esqueceu. O que você precisa é colher aquilo que você plantou. A humanidade, ela deixou que o pecado entrasse. A humanidade, ela estava condenada à morte, mas através de Maria e José, Deus encontra uma porta para que o plano dele venha se cumprir. E ele, de verbo, ele se fez carne no meio entre nós. E muitas pessoas têm falado sobre avivamento, orado pelo avivamento, buscado até o avivamento. Mas deixa eu te dar uma notícia. O avivamento começa dentro da sua casa. O avivamento começa onde ninguém está vendo, com as suas atitudes. Porque quando eu olho para esse casal aqui, para você gerar um libertador, porque o que essa nação, o que essa igreja, o que esse bairro, o que esse país precisa, são de libertadores. Pessoas que vão tirar outras do cativeiro, pessoas que vão renunciar à sua carne, pessoas que vão dizer não para o pecado, e sim para o estilo de santidade.
Deus, ele não quer perfeição, mas ele quer aperfeiçoamento. E olha como é interessante isso aqui. Deus, ele está lá olhando, ele está vendo a agonia do povo, ele ouve o clamor do povo e ele entra em ação para gerar um libertador. E os olhos dele começam a buscar. E eu imagino que olhando os casais, olhando a família para gerar um libertador, porque tudo vai começar dentro da sua família. Não queira colocar santidade dentro da igreja, nos lugares por onde você passa, se a tua família está uma bagunça. Alinha a tua família primeiro, porque todo o resto vai. E quando eu olho para esse detalhe aqui, eu acho interessante, porque vai dizer que um homem da casa de Levi vai tomar por esposa uma mulher da casa de Levi. E eu fico impressionada, porque para libertar o povo do Egito, Deus precisa de pouca coisa. Ele só precisa de uma estrutura, mesmo que seja pequena, porque Deus, ele é especialista em pegar material de segunda, de terceira, para transformar em obra de primeira. Bem, digo isso por causa própria, porque eu venho de um lar disfuncional, o Cláudio vem de um lar disfuncional, e como ele é reconhecido? Como um pastor de família. E ele não começou falando para a família, ele começou falando para a juventude. Mas Deus olhou para ele e falou assim: você vai falar para famílias. E hoje, olha o que eu estou fazendo aqui, falando a respeito de família. Porque Deus é que dá a última palavra. Não é eu ou você, não é a circunstância. Deus não escolhe uma casa perfeita, Ele escolhe uma casa alinhada. E quando eu olho para isso aqui, eu vejo, alinhamento não é perfeição, é base comum. Coisa simples, porque Deus, ele age na simplicidade. Quando as pessoas estão procurando uma gritaria, estão procurando um movimento, Deus está, às vezes, vindo no silencioso. E muitas das vezes tem passado despercebido aos nossos olhos, porque Ele vem na simplicidade. Alinhamento não é perfeição, é uma base comum. Ser da mesma tribo significa mesma cultura espiritual, mesma referência, mesma linguagem, mesmo senso de pertencimento, e isso facilita muito. Quando a gente vai escolher o nosso cônjuge, muitos deles têm olhado e falado assim: bom, as mulheres, o que ele tem para me oferecer? É bonito? É feio? Faz um monte de critério, mas o que você mais precisa saber, ele é um homem de Deus? Ela é uma mulher de Deus? Ela faz parte da mesma tribo que eu? A cultura está a mesma? Ou o mais alinhada possível? Porque, gente, só na cabeça de Deus, quando pega um homem e uma mulher e coloca debaixo do mesmo teto. É uma loucura. Homem é muito diferente de mulher. E mulher é muito diferente de homem. E o que há de errado nisso? Nada. É assim mesmo. E pior, que os opostos se atraem. Porque pensa numa mulher totalmente diferente do Cláudio. Hoje, por exemplo, ontem a gente enfiou o pé na jaca no almoço e na janta. Hoje ele quis dar uma de light. Quando eu olhei a comida assim, eu falei: como não? Não, mas... não. E está tudo bem. E ele ficou tão chateado, porque ele estava crente que estava agradando. E tudo bem. E aí começou a ensaiar uma discussão. Eu falei: meu filho, deixa eu te explicar aqui, deixa eu falar uma coisa para você, está tudo bem. E outra coisa, vamos vigiar, daqui a pouco a gente está saindo para pregar. Imagina se a gente quebra o pau aqui, pelo amor de Deus. Vigia. Eu vou comer isso aqui e tudo bem. Eu detesto frango. Na chapa, eu não gosto. Frango eu como empanado. Ou um pedaço.
assado, mas não me vem com aquele peito de frango na chapa, porque não desce. Eu já vivi a minha vida inteira lutando contra peso. Então era sempre o raio do frango na chapa. E quando eu abro aquilo ali, que eu vejo aquele frango meio pálido, não desceu. E tudo bem. Então, casamento já é desafiador. Você construir a formação de uma família, você transmitir valores, criação dos filhos, já é desafiador. E quando você pega um jugo desigual, pelo amor de Deus, mas se você já entrou no casamento, você vai fazer o que com isso? Você vai jogar fora? Não, pelo amor de Deus, vamos ajustar. Como eu estou ajustando um monte de coisa agora, aos 53 anos de idade. Por quê? Porque a nossa mentalidade muda. As coisas que eu gostava lá atrás, hoje já não gosto mais. E como é que eu vou explicar isso para ele? Com muito amor e carinho. E com os hormônios tudo bagunçado. É difícil, mas precisa ser feito. Então, o que a gente está falando aqui? Que Deus pensa a longo prazo. Antes de Ele escolher o libertador, Ele viu, Ele analisou. Por quê? Porque o libertador ele tinha que vir de uma casa, pelo menos que tinha que ter o básico. Sabe por quê? Porque o sobrenatural, galera, Deus vai fazer. O natural é com a gente. Então a gente precisa dar pelo menos o básico do básico. E o sobrenatural você pode deixar com o que Deus vai fazer. Mas o básico é com a gente. Então, a gente vai ver que a família de Moisés não era uma família poderosa, não era uma família rica, não era uma família influente, mas era uma família organizada espiritualmente. Era uma família que isso já bastava para Deus fazer uma grande obra. Às vezes você olha para a tua situação, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, e você vai olhar para ela e vai falar assim: meu Deus, eu só tenho isso aqui. Pois é. Lembra da viúva que só tinha um pouquinho de azeite? E Deus foi lá e multiplicou. E aquela mulher empreendeu. Aquela mulher viveu daquilo ali. Deus, Ele vai fazer isso na sua vida. O que você só precisa é não atrapalhar Ele, pelo amor de Deus. Ajuda. Então, aqui está dizendo que isso para Deus já é o bastante. Não fica tentando enfeitar muito, não. Faça pouco, mas faça o básico, para que dê estrutura para Deus fazer. Porque um libertador, ele não nasce do caos total. Ele nasce aonde o mínimo de ordem, aonde há o mínimo de ordem e consciência. Se você quer um avivamento, se você quer que as coisas mudem, comece a olhar para a sua casa. Como é que você tem tratado seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai? Como que tem sido isso? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Isso tem me constrangido muito, porque eu sou uma pessoa muito desafiadora. Mas eu tenho me colocado nesse papel. Muitas coisas eu já não tenho mais como fazer. Eu não tenho como entrar numa máquina do tempo, voltar no tempo, falar filho. Não tem mais como. Mas tem essa nova geração. Você pode motivar. Você pode gerar um ambiente saudável. Com um maridão que ficou. É uma visita com o pai. Enfim, a casa é a primeira escola. O colo é o primeiro altar. Quando a gente se conscientizar que da nossa casa é que vai sair o aprendizado, é do nosso colo que vai sair o amor, que é o altar, que é a adoração, a nossa vida vai ser totalmente diferente. Moisés nasce, mas não nasce pronto. Moisés passou por adversidade. Deus poderia ter libertado o povo por um decreto. Deus poderia ter libertado o povo por uma assinatura, por um ato soberano. Mas Moisés precisou passar pelo processo. Assim como eu e você temos passado por processo que dá vontade da gente sair correndo, que parece que o negócio não tem mais fim. Dá vontade de você olhar para o ano e falar: acaba logo o ano. Mas deixa eu te falar, o ano vai acabar. E as coisas vão continuar do mesmo jeito se você não se posicionar diferente.
O que nós precisamos é de nos posicionar de uma forma diferente. Moisés precisava ser lapidado. Moisés precisava amadurecer. Passado o processo, finalmente o que acontece? O povo está livre. Mas um povo livre, com uma mente escrava, não sustenta a promessa. Deus tirou o povo do Egito, foi a coisa mais fácil. E a gente olhando assim vai falar assim, pô, fácil? Deu trabalho pra caramba. Enviou as 10 pragas do Egito e começa a negociação. Primeiro trabalho foi com Moisés. Para Moisés, primeiro aprender que não era na hora dele. Depois, quando ele fica recluso, ele vai falar que já passou da hora. Quem sabe não é assim na sua vida? Quando você estava lá no auge, achando que era o momento, Deus falou, segura a tua bola. E agora você está aí, abatido. Você fala, não quero mais não, me decepcionei. E Deus está falando, não, agora é a hora, porque agora tu está maduro. Agora você consegue. É agora que eu te quero. E deixa eu te dar uma notícia. Se Deus falou, vai cumprir. Se Deus tem uma obra na sua vida, vai cumprir em nome de Jesus. O povo está liberto, mas não transformado. Igual a gente, quando aceita Jesus, e a nossa mente ainda continua lá naquele molde antigo. Sabe, aquelas vezes que a gente solta aquelas palavras que entristecem o Espírito Santo. Sabe, aquelas coisas que a gente vai falando do irmão, vai fazendo e não agrada? Pois é, Deus ele não quer perfeição, Ele quer aperfeiçoamento. Ele está dizendo, vem como está, mas para caminhar comigo, aí as coisas vão ter que mudar. Talvez a sua vida não mudou ainda. Talvez ainda não aconteceu um milagre total na sua vida, porque tem coisas do velho homem, da velha mulher que Deus está falando, aqui não vai. Você não marcha comigo desse jeito. E se você não marcha comigo, você vai ficar aí no lugar que você está. Porque Deus ele tem a eternidade inteira para observar eu e você quebrando cabeça. Eu e você cometendo os mesmos erros. Nós não temos tempo mais para cometer os mesmos erros. Nós precisamos falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda nesses erros que eu cometo diariamente. Me ajuda nesse modelo mental. Porque o povo está livre. Mas a mente está cativa. Foi fácil tirar o povo do Egito. Mas o difícil foi tirar o Egito do povo. E sabe o que é tão lindo, que me constrange? Que o Senhor liberta o povo primeiro, para transformar depois. Se fosse eu e você, a gente ia libertar um povo daquele, sabendo o que ia acontecer? Mas Deus, ele foi tão maravilhoso. Por isso que a gente tem que cantar e viver essa música. É dele, é por ele que eu estou gastando a minha vida. E será que nós temos gasto a nossa vida pelo que ele fez? Porque ele foi lá, pagou a dívida antes de receber algo em troca. E quantas pessoas morreram no deserto sem pagar, mas ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Assim como eu e você. Será que nós temos pago? Será que a nossa mente não está cativa ainda no Egito, nas coisas velhas lá de trás, naquele modelo lá de trás? E Deus está falando, ei, sai disso. Deus ele liberta primeiro para nos ensinar depois. Só que tem muitas pessoas que elas ainda estão apegadas e elas não querem aprender. Elas estão lutando ainda. E ele não diz, obedeçam para que eu te liberte. Ele te liberta para que você venha obedecer. Então vamos ser gratos a Deus. Vamos ser gratos a Deus por isso, porque Ele diz, eu te libertei, agora aprendam a viver livres. O que a gente está precisando é aprender a mudar a nossa mentalidade, para que a gente venha ter uma vida abundante. Esses dias eu estava pregando aqui no Manhã com Deus, mas antes eu estava numa reunião com pastoras, e a pastora estava falando comigo o quanto era difícil ser pastor, o quanto era difícil estar na posição que ela estava. É muito açoite, é muita reclamação.
E eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo povo que grita Hosana vai gritar crucifica. E é normal. Jesus passou por isso. Colocaram Barrabás e colocaram Cristo. O povo escolheu Barrabás. E quantas vezes nós não escolhemos Barrabás ao invés de Cristo? Mas nem por isso Ele deixa de nos amar, nem por isso Ele nos deixa de dar uma nova oportunidade. E a palavra de Deus diz o seguinte, lá em João, se não me falha a memória, 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. E a palavra diz que Deus não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele deu essa palavra, vai cumprir. Mas não cumpre na sua vida, não cumpre na minha. Por que não cumpre? Eu sei por que não cumpre. Porque o problema do povo nunca foi não saber o que é. O problema do povo sempre foi não praticar o que precisa ser praticado. Porque se você parar para olhar na sua vida, você sabe exatamente o que precisa ser mudado. Então por que não muda? Eu não tenho força. Eu não aguento. Quando eu vejo, eu já falei. Que é o que mais sai da minha boca. A hora que é para me falar, eu fico quieta. A hora que é para ficar quieta, eu falo. Minha filha, está em desequilíbrio. Em desequilíbrio, o negócio não vai, você não rompe, você não passa para outra fase. E o negócio fica agarrado. Então, Ele está nos chamando para um relacionamento saudável. Mas isso tem limite. Porque relacionamento sem limite há abuso, confusão e quebra. E aqui eu quero entrar em algo que tem me constrangido no extremo. E eu tenho lutado. Tem dia que eu sento, eu choro e eu falo, Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir. Porém, eu nunca posso me acostumar a achar que isso é normal, dizer que eu não vou conseguir e parar de praticar. Deus, para estabelecer um nível de comprometimento, Deus vai demarcar o espaço. Ele está dizendo para o povo assim, olha, esse aqui é meu espaço, não ultrapasse, e eu vou te respeitar e você me respeita. Lá em Salmos vai dizer que assim como um pai se compadece dos filhos, o Senhor nos ama. E Ele respeita a nossa estrutura, mesmo nós sendo pó. Mesmo nós sendo pecadores, Ele é o Senhor do universo. Ele olha para mim e para você com respeito. E muitas vezes a gente olha para o nosso irmão com falta de respeito. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. E estou tentando trabalhar isso. Então Ele vai dizer lá nos 10 mandamentos, para deixar escrito, para deixar registrado. Vocês querem ter um relacionamento comigo? Vocês querem que eu seja o Deus de vocês? Não é isso que vocês estão falando? Que vocês agora são meus? Então, para que isso se cumpra verdadeiramente, há um limite. Há uma proposta. E qual é a primeira proposta? Não terás outro Deus além de mim. Poxa, quando a gente olha para esses 10 mandamentos, pelo menos eu... Você sabe como é que eu fui olhar para os 10 mandamentos? Uma pastora chegou para mim com um monte de livro. E ela chegou muito empolgada comigo. E ela falou assim, olha, eu trouxe a trilogia de fulano de tal. E eu não consegui comprar. Então eu encadernei, olha o que eu fiz. E eu fiquei olhando. E os livros tudo assim, ó. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, e como é que eu vou sair disso agora? Era 3 livros gigantescos. E eu falei, eu vou ter que ler. Eu vou ter que ser mulher macho e ler isso aí. Porque com certeza ela vai perguntar, e eu vou ter que debater com ela, e o negócio vai ficar estreito. E eu comecei a ler, e eu senti nitidamente uma voz falando comigo assim, por que ao invés de ler isso aí, você não vai ler minha Bíblia para você me conhecer melhor? E eu falei que assim, está amarrado em nome de Jesus, isso é coisa da minha cabeça. Mas aí aquilo começou a arder mais no meu coração, e eu parei para dar atenção, e Deus ministrou o meu coração. Por que você não busca me conhecer melhor? Para que o teu relacionamento comigo fique mais íntimo, para que nós possamos dialogar. Eu quero ser teu amigo, assim como eu dialogava com
Abraão, assim como eu dialogava com Moisés, é claro que são níveis diferentes, porque eu sou única, você é único. Então Deus vai falar com você de uma forma. Ele não vai falar com você como ele falou com Moisés. Moisés foi único, Abraão foi único, outras pessoas foram únicas, assim como eu e você somos únicos. E eu falei, Senhor, por onde eu vou começar? Ele começa pelas coisas que eu gosto. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor gosta? O Senhor pode desenhar para mim, por favor? Porque para mim, eu preciso de uma ajuda. Porque meu tico, meu teco falha. E ele tocou nos 10 mandamentos. E quando eu li a primeira vez, eu falei, pô, beleza, show de bola. Primeiro já passei, porque eu não tenho outro Deus, o Senhor sabe. E quando de repente, aquilo começou a arder no meu coração, falando, tudo que ocupa o primeiro lugar no teu coração, se torna um Deus. Será que você não tem realmente um Deus além de mim? Vamos puxar uma fita. A primeira coisa, quando você abre teu olho, você faz o quê? Eu penso na minha costura. Eu penso nas roupas que eu quero criar, nas roupas que eu tenho que entregar. Será que a costura não é o teu Deus? Se eu te pedisse essa costura hoje, o que tu faria? Irmãos, eu me joguei no chão e eu chorei, porque a costura é o meu Isaac. Pelo menos eu não estou pronta ainda. Só que qual é o teu Deus? É tudo aquilo que você entrega a tua prioridade. E talvez o Senhor não tenha sido tua prioridade. Quem sabe você não tem buscado entender o algoritmo da internet para que a tua empresa venha crescer, para que você dê condições melhores para o teu filho, para a tua filha, para que você ande num carro, para que você oferte, para que você venha dar valores para que a construção do templo cresça mais rápido. A tua intenção, ela é até boa, é louvável, mas ele tem ciúmes de mim e de você. E isso foi uma grande lição na minha vida. Eu nunca tinha visto por esse olhar. 2, não farás imagem para adorar. Falei, isso aqui eu passei também. Não adoro imagem. Nunca adorei imagem. Será que não? E os ídolos modernos que são invisíveis, status, padrão de beleza, dinheiro, aprovação. Quantas vezes a gente abre o Instagram e fala, uau, como eu queria ser como ela, como ele. Olha que carro, olha que posição, olha que postura, olha como é que ele fala. Eu queria falar desse jeito, eu queria ser desse jeito. Pronto. E aquilo começa a virar um ídolo. E você começa a idolatrar aquilo ali. Quem sabe as pessoas também não vêm de fora, porque uau, o pastor Cláudio Duarte é o máximo, nossa, e quem sabe isso não é uma idolatria? A gente não sabe. Cada um sabe de si. Eu estou dizendo o que me constrangeu, o que tocou no meu coração. 3, não tomarás o nome do Senhor em vão. Eu falei, nessa aqui, eu acho que eu vou dar uma escorregada. Quantas vezes a gente está desapercebido e fala, estou falando em nome de Deus. E não é bem assim. Deus é muito sério, Deus é santo, para a gente estar envolvendo o nome dEle, falando em vão. Não é só palavrão, não é incoerência, é dizer que confia, mas viver tomado de medo. Hoje vigie suas palavras que combinam com a sua fé. Tome cuidado, porque isso tem pego muitos cristãos. Lembra-te do sábado para o santificar. Deus, Ele
Sendo Deus, Criador do universo, Todo-Poderoso, o centro de tudo, Ele trabalhou e descansou um dia. E você, às vezes, não tem tirado o dia para descansar. E não é só descansar, é para santificar. O que é santificar? O que vai tornar o nome do Senhor mais santo? É onde você está. Você exalar o bom perfume de Deus. E as pessoas veem Deus através da sua vida. É eu, ao invés de reclamar do bife, do peito de frango, falar, meu amor, espera aí que eu vou ir fazer uma comida para você. Porque não tem nada que um homem goste mais do que comer uma comidinha feita pela mão da mulher. É verdade ou não é? Estou falando mentira aqui no altar? Pois é. Mas é a gente santificar o nosso dia de descanso. Aqui tem uns que santificam o sábado, mas tira o teu dia de descanso. E fala, esse dia aqui é para me exaltar o nome do Senhor. Esse dia aqui é para me policiar. Esse dia aqui é para me glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor está me dando, por esse passeio no shopping, por essas condições. Será que nós temos feito isso? Eu sei da minha vida, não sei da sua. Honra teu pai e tua mãe. Meu Deus. Essa reflexão não é sobre perfeição dos pais, mas sobre reconhecer a sua raiz, a sua história, a sua genealogia. Às vezes você olha para o seu pai e fala assim, esse vacilão. Às vezes ele é um alcoólatra, eu não sei quem é seu pai. Eu sei que eu tive muitas diferenças com o meu. E isso é uma das coisas que eu tenho tomado de lavada. Por quê? Porque eu e meu pai, às vezes a gente senta, a gente vai conversar e sempre a gente acaba se desentendendo em algumas coisas. Eu não visito com tanta frequência e é uma das coisas que eu preciso me policiar. Porque no dia que ele estiver dentro de um caixão, eu ir lá chorar, ai meu paizinho, já era, já foi. Não basta só no dia dos pais você estar lá com seu presentinho. Não basta só você ir lá almoçar com ele. Faça algo extraordinário, faça algo sensacional. Honre a sua raiz. Mesmo que seja difícil. Isso é ser um bom cristão. É buscar aperfeiçoamento, que eu sei que tem gente que vai ser complicado, mas a gente precisa. Escolha hoje honrar o que recebeu, mesmo que tenha sido duro para você. Isso é o que Jesus fez quando libertou o povo. Ele não olhou para o que ele iria receber. Talvez o que você tem recebido do seu pai, da sua família, mas honre o seu pai e a sua mãe. Não matarás. A reflexão vai além do tirar vidas, porque quando eu olhei isso aqui, falei, de boa, nunca matei na minha vida, espero nunca matar. Mas e com palavras? Quantas vezes machuquei, feri? Quantos sonhos, às vezes, a gente mata quando a gente fala, ih, menino, isso não vai dar certo, não. E começa a mostrar as adversidades, sendo que você poderia ser um agente de boas notícias. Você poderia estar falando, vai lá, vai dar certo, eu vou orar por você, eu vou interceder. Quantos sonhos a gente mata? Quantas pessoas a gente usa a boca e tem matado os sonhos, os projetos, e até como pessoa mesmo. Então o que Deus está chamando hoje? Abre a tua boca, profetiza. Abre a tua boca, declara vitória. Abre a tua boca, declara vida sobre a vida do teu próximo. Não adulterarás. Esse aqui também é forte. Eu falei, isso aqui eu passei já. Mas aqui está indo muito além do você não adulterar com seu cônjuge. Aqui está dizendo, é viver não dividido entre agradar os outros e se perder em si mesmo. Está falando de lealdade do companheiro. E às vezes o companheiro é uma amizade. Eu me lembro que na época que eu vivi 27 anos aprisionada na minha vida, eu tive uma pessoa por um período que ela me acompanhou, ela me ouvia minhas murmurações, minhas reclamações. Um tempo desse aí, me mandou uma mensagem, vamos sair?
Eu falei, vou olhar na minha agenda. Que é isso? Onde que eu estava com a minha cabeça de fazer um negócio desse? Isso é um adultério. Adulterando a minha amizade, a minha lealdade. Quantas pessoas têm cometido adultério e ela nem vê isso? Quantas vezes, dependendo do ambiente, você é um crente fervoroso, mas dependendo do ambiente, você entra na roda da conversa e ali roda o nome dos irmãos. Olha o adultério aí, porque Deus está dizendo, ei, eu não sou assim. É isso que teu pai te ensinou? Ficar em roda de escarnecedor? Ficar falando? Foi isso que eu te ensinei como pai? Não. Isso é um adultério também. Não furtarás. Eu falei, de boa também. Nunca peguei nada. Quando eu era criança, eu já peguei alguma coisa. Coisa de criança. Mas passou. Isso não entranhou na minha vida. Deus teve misericórdia. Então, a reflexão de roubo aqui também é tomar tempo. O tempo que nós temos tomado, primeiro do Senhor. Quantas coisas você poderia estar fazendo dentro da igreja? Quantas coisas você poderia estar fazendo até fora da igreja, mas tirar um tempo assim, Senhor, esse tempo aqui é seu, esse tempo aqui é para mim evangelizar. E evangelizar do seu jeito, não vá pelo molde dos outros. Tem aquele que vai entregar o papelzinho. Não me dê papelzinho para entregar para ninguém, porque eu não dou conta. Mas tudo que eu posso, estou ali provando uma roupa, estou intercedendo pela pessoa, estou puxando um assunto, estou orando por ela. No processo da roupa, estou jejuando por ela, estou evangelizando. Quantos de nós temos roubado? Quantos de nós temos furtado nos dízimos, nas ofertas? Quantos irmãos têm um valor e falam, não, mas isso aqui é muito, não, eu vou dar isso aqui porque é administrar, eu tenho que guardar para o amanhã. Vamos tomar cuidado, porque nós estamos furtando. Valorize o trabalho do outro, honre o seu próprio processo. Não dirás falso testemunho, sangue de Jesus tem poder. Quantas vezes a gente acaba falando coisa que não deve. A gente olha uma situação e fala assim, eu vi o olhar dele, foi isso, isso e isso. Gente, eu caio nisso direto. Eu olho e falo assim, está pensando nisso, isso. Quem sou eu, meu Deus? Eu lá tenho bola de cristal. E quando eu olhei para essa situação, eu falei, Senhor, está amarrado em nome de Jesus. Queima minha língua quando eu começar a falar isso, meu Pai. Principalmente aqueles comentários dentro de casa. Pelo amor de Deus, vamos vigiar. Vamos parar de dar falso testemunho. Falar de coisas que você não sabe. Levantar falso do teu irmão. Não, eu vi, ele fez essa cara. Pelo amor de Deus, sai disso, porque isso vai te levar para um lugar que você não vai gostar. Escolha hoje falar a verdade, mesmo com delicadeza. Vamos parar de mentir. Quantas coisas pequenas. Antigamente, a pessoa me mandava mensagem, e aí, Mary, já fez o vestido? Ih, menina, já está quase pronto. Nem pano tinha. Nem o tecido tinha. Por quê? Porque eu estava confiando na minha habilidade, porque eu faço rápido. Vai, miserável, que a energia falta. Vai que o carro quebra no meio do caminho, tu não consegue encontrar o tecido. Quantas vezes me vinha apuro e falava, menina, aqui ó, a gente vai precisar de mudar. Para com isso em nome de Jesus. Busque falar a verdade, busque trabalhar com sinceridade. Para com isso, tem tantas coisas, tantos exemplos que a gente poderia traçar aqui. E o 10º, não cobiçarás. Ah, meu Pai do céu, essa aqui tem derrubado muitos. Com a internet, essa visibilidade, essa comparação, tem sido ladrão de alegria. A gente está tão bem, quer ver eu ficar mal, às vezes, quando eu começo a rodar o Instagram, que eu falo assim, meu Deus, a minha vida está tão difícil.
E esses miseráveis lá, e rodando em Israel, e está na Itália, e está não sei aonde, Senhor, e quando chegar a minha vez? Olha, está repreendido. Quantas coisas o Senhor tem feito na minha vida e eu não lembro de agradecer, mas eu lembro de olhar aonde fulano está. Aí eu até parei, vou lá, aposto e saio fora. Porque fugir, gente. A palavra de Deus vai dizer que se teu olho te condena, arranca, que é melhor entrar cego no reino dos céus do que com os olhos ir para o inferno. Então, agradeça, seja grato pelo que o Senhor já fez na sua vida, pelo que Ele tem feito e pelas coisas que Ele fará. Comece a dar uma olhada lá nos 10 mandamentos, comece a ler a Bíblia. Muitas das vezes a gente não quer ler a Bíblia porque a gente diz que não tem entendimento. Sabe por que não tem entendimento? Porque eu e você vivemos correndo de um lado para o outro. E Salomão vai dizer que no final, quando a gente chega no final da vida, tudo é vaidade. Sabe aquilo que você passou a tua vida inteira correndo atrás? Quando você chegar lá, você vai ver que é vaidade. Você vai ver que passou. Comece a olhar nos mínimos detalhes. Comece a falar, Senhor, tira essa ansiedade. Porque quando eu comecei a falar, Senhor, o Senhor sabe quanto que eu sou agitada, né? Eu dobrei o joelho aqui, mas eu estou pensando na roupa que eu vou cortar, eu estou pensando na comida que eu tenho que fazer, o Cláudio que vai chegar, porque ele só chega em horário impróprio, só chega nos horários onde eu estou ocupada. É tanta coisa para pensar. Então ajuda eu a esvaziar minha cabeça para que eu possa ouvir tua voz. Porque são muitos ruídos, muitos ruídos. Eu não estou conseguindo ouvir tua voz com clareza. Então me ajuda nesse ponto que eu sou fraca. E fortalece-me. Que essa palavra, ela possa encontrar abrigo ao seu coração. Que o Senhor, Ele possa ministrar o seu coração. Aqui eu falei de algumas humanidades minhas, de algumas fraquezas minhas, mas você precisa examinar você mesmo. O que tem tocado no seu coração? O que tem te afastado da presença de Deus? E você, todo ano, ou todo mês, está lá o carimbão, reprovado, reprovada. Porque como eu já falei, Deus, Ele não entrou nesse sistema que hoje estão fazendo. A criança, ela não tem capacidade de passar. A criança, ela ficou reprovada. Mas o colégio diz que não pode traumatizar a criança. Então passa a criança de série. E a criança não tem conteúdo nenhum. E a criança é uma criança fraca. Deus, Ele vai te reprovar o quanto for necessário, até que você aprenda, até que você mude o seu nível. Que o Senhor, Ele possa te abençoar. Que o Senhor, Ele possa te favorecer nessa noite. E que você possa usar a palavra de Deus para que venha o avivamento sobre a sua vida. Que os céus se movam a seu favor, te ajudando a você fazer um autoexame de quem você é, das coisas que você está fazendo, que não tem sido do agrado do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que são as raposinhas que têm destruído a plantação. Você planta, planta, planta e você não tem colhido. Por que você não tem colhido? Porque as raposinhas têm entrado na sua plantação e têm destruído tudo que você plantou. E você não consegue colher. Mas Deus está liberando uma palavra de vitória sobre você hoje, meu irmão. Que você vai começar a colher, porque você vai cobrir as brechas, você vai começar a colher, porque você vai vigiar essas raposinhas não vão ter mais poder sobre a sua vida. Que recaia sobre você esse constrangimento que o Senhor tem dado à minha vida. Todos os dias eu tenho lutado, todos os dias eu tenho buscado melhorar. Tem dia que eu choro, tem dia que eu não avanço, mas tem dia que eu consigo fazer um pouquinho.
e no outro dia eu estou lá tentando novamente. Que você possa sair por essas portas pensando: qual tem sido a raposinha? Olha o amor de Deus em tirar o povo do Egito, mesmo sabendo que a mentalidade dele estava uma mentalidade cativa. Olha o amor de Deus de te receber como um filho, mesmo sabendo que você ainda anda de olho nas coisas lá de fora. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te tocar, assim como Ele tem me tocado, assim como Ele tem falado ao meu coração. Que você possa sair daqui hoje diferente da maneira com que você entrou, pensando no quanto Deus te ama, pensando quais são as armas que você precisa para lutar as guerras, as suas guerras, porque a sua guerra não é como a minha guerra não é como a do pastor Osias, não é como a do pastor mas cada um tem sua guerra, cada um tem um ponto forte, um ponto fraco. É tempo de fortalecer o seu ponto fraco, é tempo de você trabalhar, é tempo de você avançar. Não espere 2026 virar. Mude a sua mente, mude o seu agir, que Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para fazer milagres acontecer. Deus, Ele quer isso. Eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, são pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Quanto mais rápido você aprender, quanto mais rápido você começar a parar de olhar para a vida do outro e se examinar, mais rápido você vai sair desse processo, mais rápido você vai trazer o avivamento, mais rápido pessoas vão ser libertas através da sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração.